Boa tarde, pessoal. Bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Desde já agradecendo a todos que me seguem, né? Que se inscreveram no YouTube, que me seguem no Instagram e curte no Facebook. Mais uma vez, boa tarde. Um bom domingo a todos, um bom final de domingo a todos, né? E eu vou aqui um bate-papo com vocês sobre tudo isso que está ocorrendo no nosso país, né? Sobre muitas coisas que se falam desse tal de coronavírus, que é muito complicado, esse tal de vírus. Esse vírus está muito complicado em nosso país hoje. Está uma situação que começou na China, foi para a Itália e agora tomou uma proporção aqui no resto do mundo, né? Tá no resto do mundo essa situação, está no mundo inteiro. Então é muito complicado. Muitos Fake news surge a cada dia sobre essa situação, mas o momento não é de alarme, né? Simplesmente de obedecer o que está sendo passado por o governo, né? Tem pessoas que não estão obedecendo às normas que estão sendo implantadas, e isso está ocorrendo em todos os lugares do Brasil, né? E isso vai ser complicado porque isso em 10, 20 dias no máximo, isso vai ter um colapso. Como falou o ministro da Saúde, Mandetta, que São Paulo, nesses 10 dias, ele vai ter uma situação muito agravante. Não só São Paulo, né? Mas o Brasil como um todo, né? Ele falou que a saúde vai ter um colapso nesses 10 dias, mas ela terá esse colapso se a população não entender e não seguir as normas que estão sendo implantadas. Tem pessoas que estão mais ou menos levando na brincadeira essa situação. E não é de brincadeira no momento, é sério, a situação é séria. Porque um colapso na saúde não atinge simplesmente a população de baixa renda que depende do SUS. Depende de pessoas que trabalham, que têm convênio, depende de pessoas que têm dinheiro. Isso vai impactar em tudo, na saúde como um todo. Porque pessoas têm dinheiro, mas não conseguem entrar numa fila de um hospital, não conseguem se consultar por causa da demanda grande de pessoas com esse vírus. Então a pessoa tem que entender que não está fácil hoje, tem que ficar em casa, como está sendo passado, porque muita gente está levando essa bactéria, esse vírus para dentro de casa. E tem pessoas de novo, muitas vezes a pessoa, quando tem 25, 30 anos, a pessoa pega isso, mas como que se fosse uma gripe normal. A pessoa se cura, a pessoa sara ficando em casa. Mas a pessoa que leva para um familiar idoso, uma pessoa acima de 60 anos, uma criança abaixo de 5 anos, um bebê, vai levar à morte, porque a criança não tem imunidade. O idoso acima de 60, a imunidade é baixa. Então, esse vírus ele vem e vai destruindo a vida dessas pessoas. As pessoas têm que ter isso em mente, que não é elas em si que estão sendo agravadas. Ela está levando o agravante para dentro da residência, para dentro de casa. Então, foi passado, não saiam de casa, fique dentro de casa até o momento disso melhorar, porque em breve isso vai passar. Mas a pessoa tem que tomar as precauções, tem que tomar cuidado em tudo. Porque se está sendo determinado isso, é porque a situação não está fácil. Como o governo de São Paulo decretar essa parada de muitas coisas em 645 municípios de São Paulo, em todas as cidades de São Paulo, foi parado, o governo determinou isso. Então imagina como que está sendo uma situação no país. São Paulo parando, praticamente o país está parado. E não só São Paulo, todas as cidades brasileiras estão tendo essa situação. Está sendo parado, tudo diminuiu. Mas por quê? Para prevenir essa situação. Só que tem pessoas que não estão entendendo isso e estão levando isso na brincadeira. E o caso é sério. O caso é muito sério. Então vocês têm que começar a colocar a mão na consciência e vocês verem que vocês, além de se prejudicar, vocês estão prejudicando muita gente. Que nem Mogi das Cruzes. Mogi tem esses casos, mas em breve isso vai acontecer se as pessoas não tomarem precaução. Isso vai dobrar os casos que tem em Mogi. Vai dobrar o caso que tem no estado de São Paulo. Vai dobrar o caso no país. E vocês têm que entender isso. É nós que temos que se conscientizar e ficar em casa.
resguardando, passando esse período que o governo está determinando, para que isso venha amenizar a situação. Se começarem a buscar ir para a rua como se não fosse nada, a tendência é um colapso geral na saúde. E esse colapso vai impactar não só em vocês, mas no Brasil como um todo. Então vocês têm que colocar a mão na consciência, pensar bem antes de fazer essas coisas. Vocês têm que pensar, a população tem que pensar que o Brasil está vivendo hoje uma situação como já viveu os outros anos, né? Sobre as mesmas epidemias que aconteceram, só que essa veio mais forte. Ela é uma gripe que ela é mais forte do que as outras. E isso para quem está com imunidade baixa ou está com alguma doença mais complicada, algum problema mais complicado, isso vai agravar. E isso vai levar à morte. Que nem Mogi foi confirmado até então 5 casos, né? 3 em estado grave, no caso, né? Um bebê de 3 meses estava na UTI entubado e mais 2 estava também na UTI, né? E tinha 2, estava mais ou menos, estava melhorando. Só que esses casos a tendência é dobrarem. São Paulo, ele começou com 4 casos, foi para 7, passou para 11 e hoje tem 18 no estado, na capital, né? 18 mortes na capital. Então vocês têm que ver que isso vai aumentar. Se isso chegar uma situação de uma Itália que não está sendo difícil, não vai ser difícil se a população não começar a se precaver, o Brasil para, o Brasil acaba, o Brasil entra em colapso, acabou, a saúde acabou, a população vai ficar, porque muitas pessoas que vão precisar de algo que não seja relacionado a esse problema, vai ficar esperando porque não pode ser atendido. Então as pessoas têm que entender muito isso, é um aviso que o governo está dando. Em breve, não só o governo de São Paulo, mas como todos os governos do país, eles estão determinando isso, fechamento de vários pontos, de vários lugares onde tem um índice de pessoa elevado, para que isso não ocorra. Só que assim, isso vai depender de cada um de nós, colocar consciência, colocar a mão na consciência e entender que não podemos fazer de um modo diferente, porque isso vai agravar cada vez mais. Uma boa tarde a todos e até a próxima.